No manifesto, Ciro, Haddad, Flávio Dino e Guilherme Boulos pedem a renúncia de Bolsonaro, né? Diante da situação caótica que o país vive, né, e o mundo vive, o Bolsonaro tem uma postura contrária a todos os cientistas, todos os líderes mundiais, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, enfim, indo na contramão de tudo que é certo. O Bolsonaro está incentivando as pessoas a irem às ruas. Além disso, o Bolsonaro está saindo, cumprimentando as pessoas, enfim, está descumprindo todas as recomendações de combate ao coronavírus, né? O que configura um crime contra a saúde pública. Além disso, várias coisas que ele poderia já ter feito como presidente em combate, né, ao coronavírus, ele não vem fazendo, o que pode agravar muito mais a situação do país frente a essa epidemia, essa pandemia, na verdade, o que pode agravar ainda mais ela no país e ocasionar, né, consequentemente, um número de mortes muito elevado. A gente tem aí países como a Itália, como os Estados Unidos, como a Espanha, que vem crescendo o número de casos de uma maneira assustadora, né? Na Espanha e na Itália, principalmente, a gente tem visto que o número de mortes diárias está chegando a quase 1.000. Então, assim, já pensou 1.000 pessoas todos os dias morrendo por conta dessa doença no Brasil, né? E infelizmente isso pode acontecer. Se a gente for analisar os gráficos que mostram o número de mortes no país, a gente vê que a curva é parecida com a curva de países como a Itália, como a Espanha. No início também morriam 5, 10 pessoas, depois o número ia aumentando. No Brasil a gente já está vendo esse aumento exponencial que não para de crescer e mantém um ritmo alto. Ou seja, dentro de 1 mês, 2 meses, pode atingir um pico parecido aí com o que vem acontecendo na Espanha e na Itália. Isso quem está dizendo não sou eu, vários especialistas estão mostrando isso, né? Então, esse isolamento social e essas medidas sociais e econômicas que vão sendo aprovadas aí pelos governos em todo o mundo são medidas necessárias para que o avanço da doença seja menor, para fazer com que essa curva não seja tão ascendente, não seja tão reta, ou seja, que o número de casos, que o aumento de casos seja menor, né? E que a doença seja contida num espaço menor de tempo. E há uma outra questão: o combate ao coronavírus a longo prazo é melhor para a economia. A gente pode citar o exemplo da China, por exemplo. A China estava numa situação terrível, mas tomou as medidas necessárias e depois de 3 meses a China conseguiu conter essa epidemia no seu país. Com isso, ela pode voltar às suas atividades normais. Se o país toma medidas depois de muito tempo, demora a tomar essas medidas ou toma medidas menos restritivas, o avanço da doença é maior, consequentemente o país vai demorar mais para conter essa doença, consequentemente a economia vai demorar mais a fluir normalmente. Então, quando se toma as medidas necessárias mais rapidamente o país se recupera dessa crise.
Então, estão fazendo um cálculo, uma ideia muito errada de dizer que o combate ao coronavírus é ruim para a economia. Eles estão pensando a curto prazo. Isso é importante de ser dito. Em primeiro lugar, a gente não deve deixar que todo mundo morra porque é ruim para a economia, né? Isso não existe. É uma primeira questão que deve ser tratada. Mas uma segunda questão também é a gente entender que a economia ela deve ser pensada principalmente a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, olha, veja, em poucos meses a China conseguiu conter a doença e está conseguindo voltar às suas atividades normais. Então, se a gente tomar as medidas corretas, da mesma forma dentro de alguns meses, talvez demore um pouco mais, mas dentro de alguns meses, 4, 5 meses, 6 meses, sei lá o que for, a gente vai poder voltar ao normal. Pelo menos aos poucos. Mas se essas medidas não forem tomadas, não. O caos social, econômico e da pandemia será muito mais forte. Obrigado a todos e até mais.